Biografia da minha vida militar. No dia 17 de janeiro de 1972, primeiro turno, quando recebi a célebre notícia que tinha de me apresentar no Regimento de Infantaria número 13, foi então que eu me despedi de todas as pessoas mais queridas. Simplesmente estava tramado. Embarquei num comboio em São Frutuoso, Folgosa da Maia. Até Hermesinde ali eu mudei de comboio para a linha do Douro, onde segui viagem até à cidade da Régua. Desembarquei e mudei de comboio para a linha estreita onde se encontrava estacionado um comboio que o apelidaram de Texas, que me transportou até à estação ferroviária de Vila Real de Trás-os-Montes. Ali eu desembarquei, fui a calcorrear aquela estrada, em direção à unidade militar. Ao chegar junto da porta de armas, o sentinela de serviço me informou que eu tinha que fazer. Fui convidado a entrar para o interior da unidade. Já me encontrava na parada, misturado com vários recrutas recém-chegados como eu, quando um graduado informou que tinha que me deslocar à caserna do fardamento, a fim de levantar o mesmo. Em seguida o mesmo graduado nos acompanhou até à dita caserna, que me serviu de morada, até ao juramento de bandeira. Já no interior, vários recrutas como eu, oriundos de todo o país. Com o decorrer do tempo, era indiscutível a amizade que nasceu entre nós. Alguns nascidos em berços diferentes, unidos pela idade e pelo serviço militar obrigatório. Obrigatório. Ainda assim, passado 2 semanas, do dia em que eu estava livre das exigências militares, a coisa esmoreceu um pouco, por isso passar o fim de semana naquela unidade estava fora de questão. Assim sendo, aproveitei tanto quanto possível, usufruindo de tudo para ir passar o fim de semana à casa. Privação passada até cada vez com maior acerto e certeza do meu pensamento. A sexta-feira se aproximava, ainda não tinham decorrido 2 semanas, desde que tínhamos andado, naquela cidade, aguardando sem pressas, o dia em que eu encedaria a viagem de regresso a casa, e já muitas das agruras, por que passei, começaram a transformar-se em remotas recordações. A sexta-feira chegou, foi dada a ordem a todos os recrutas, a fim de formar na parada. O graduado, depois de ter verificado que tudo estava em ordem, mandou destroçar. Olhei com muita tristeza, ao ver os recrutas, correndo para os autocarros de aluguer, estacionados junto à porta de armas. Saída. Unidade, com ar muito triste, faltava os 60 escudos que eu não tinha, para o autocarro para deslocar até casa. Segui em direção à estrada Vila Real-Porto, fui caminhando sempre que uma viatura se cruzasse comigo, eu estendia o meu braço direito, na esperança de arranjar boleia.
Percorridos vários quilómetros, eu ainda me encontrava fresco e, como tal, fui resistindo às intempéries. As horas foram passando e eu já via o pôr do sol no horizonte, a noite se aproximava. Estava muito frio e, junto com a minha fraqueza, o meu andamento já era descompensado. Trilhar aquela estrada foi, para mim, uma aventura. Por muitos cuidados que eu tivesse, foi algo inesperado. Foi um dia desagradável, que aconteceu comigo, só dali consegui sair já à noite cerrada, depois de muito sacrifício, e a ajuda era muito preciosa, que entretanto alguém conduzia um veículo. Quando o pior já ficara para trás, foi verdade uma senhora, de cabelos compridos, castanhos, o brilho do seu automóvel, parou com muito cuidado até se certificar que era um simples soldado, retenho gravada. Na minha memória, a imagem daquela jovem, que me salvou da Serra do Marão, e me conduziu até a marcante cidade onde vivia. Agradeci a simpatia daquela jovem senhora que me salvou de andar perdido no meio daquela serra, onde ouvia o rugir dos animais ferozes. A jovem senhora chega ao seu destino, desembarquei da sua viatura, voltei à estrada de Amarante, vi a sua vista principal. As luzes da via pública eram boas para iluminar velórios. Olhei para os ponteiros do meu relógio e já marcava 1 hora da manhã. Fui caminhando, muito perto encontrei na berma da estrada uma pequena caminhoneta, fazendo um carregamento de pipas de vinho. Sentado ao volante se encontrava o seu condutor, que ao avistar-me perguntou: "O militar anda perdido por estas bandas?" Eu respondi sim. "Vou para Hermesinde", me respondeu. "Tem muitos quilómetros pela frente." "Está com sorte, que nós vamos lá passar. Aqui na cabine não tem lugar. Terá de ir na retaguarda, junto das pipas." Eu aceitei o convite, eu queria era a dita boleia. Subi para a carroçaria, estalei-me no meio das pipas. A noite estava fria, a cair gelo e bastante vento. O veículo se pôs em marcha. Em pouco tempo, já estava a passar, junto da Capela da Santa Rita, local onde eu queria desembarcar. Dei sinal ao motorista, este meteu o freio. Aos travões parou, saltei para a estrada. Eu já me encontrava bem perto de casa. Foram viagens horripilantes. Coloquei a minha vida em perigo, episódios traumatizantes ou rocambolescos. De qualquer um que, independentemente da sua gravidade, ficam guardados na memória prontinhos. Para virem ao de cima alimentando recordações de histórias passadas, especialmente se reportam a momentos especiais da minha existência, como foram os da minha vida militar. De volta à unidade ali manda quem pode e obedece quem deve. Eu tinha dificuldades em enquadrar as infrações do respectivo articulado de disciplina às penas menos severas. Os comandantes de pelotões transferiam o recruta como castigo para o serviço de faxina à cozinha, seguindo por ordem de gravidade a limpeza dos sanitários, a proibição de sair da unidade até ao recolher, e a perda do direito de gozar o fim de semana, e por aí adiante, as penas de prisão.
Aqui nesta unidade, eu confesso que cresci bastante como homem nos 2 meses que durou a minha instrução básica. Deixei de ter o apoio direto da minha mãe, do patrão e dos amigos, para ter de fazer e decidir as tarefas que me competiam. Aprendi a fazer a cama, a aconchegar a roupa que em cada semana levava preparada de casa após de ser lavada e passada a ferro pela minha mãe. Aprendi a pegar numa arma de fogo e como maneja-la e a distinguir os vários modelos, espingarda ligeira, pistola ou metralhadora, ou ainda diferenciar uma granada ofensiva de uma defensiva, e o que cada uma provoca, ao quando utilizadas. Aprendi a saltar ao galho, à vala, e a fazer uma queda facial, e rastejar, dar uma cambalhota à retaguarda, e ainda a tais flexões, com que era diariamente castigado por alguma incorreção e que os instrutores, em face disso, me obrigavam a fazer. Nesta minha recruta o perigo resultava constantemente da ignorância. Durante a minha recruta, encontrei uma mão cheia de recrutas que tinham pavor às armas. Olhavam como estas lhe mordesse e entravam em pânico, só de pensar que tinham de fazer fogo. Descontrolavam-se com os estampidos e o cheiro a pólvora, e o medo leva-os a disparar sem sentido. Fechavam os olhos e premiam o gatilho, contorcendo-se em caretas de horror. O tiro esse saía para onde calhasse. Durante a instrução, os procedimentos e as regras de segurança eram repetidos vezes sem conta, uma delas. Considerada a regra das regras, se dizia, nunca se aponta uma arma a ninguém, mesmo que tivesse a certeza de que estava descarregada. Passados 1 ou 2 dias do juramento de bandeira, fui transferido para o Regimento de Infantaria número 2 em Abrantes, onde passei 6 meses a tirar a minha especialidade de corneteiro. Ali mesmo eu recebi a triste notícia que estava mobilizado para a Guerra do Ultramar, Moçambique. Fui transferido para o Regimento de Infantaria número 1 Amadora, onde tive a preparação de instrução. Foi-me dado os merecidos 10 dias de férias para embarcar para a guerra nesse período. Despedi-me dos meus familiares, amigos e da minha namorada.